O Fiel, logo após a vitória do Corinthians contra o Platense por 2-0 na Copa Libertadores, até que enfim saiu uma vitória, rapaziada. Tem notícia boa pro Timão, o jogador do Flamengo, o atacante, pode estar chegando pro Corinthians. O atleta pode assinar um pré-contrato no meio do ano com qualquer um clube do Brasil e o Corinthians está de olho, rapaziada. Quer saber qual é esse jogador? Fica até o final do vídeo, se inscreve no canal se você gostar e deixa aquele like maroto que favorece muito e ajuda demais aí o crescimento do canal. E bora pra notícia. Que já está na nossa thumb. Bora aí, novidades made in André Hernan e Bruno Andrade, selo Fala Fonte. O Corinthians tem monitorado, e já não é de hoje, então podemos falar em interesse sim, mas vou muito mais na linha do monitoramento do Everton Cebolinha, que já era um nome muito bem visto com Dorival Júnior, ou seja, né, é o mano? nome da estrutura, não vou falar que é o nome do Dorival, tampouco o nome do Fernando Diniz. Mas é um nome muito bem avaliado pelo departamento de futebol, por questões táticas, por questões técnicas, por uma questão também de possível facilidade de negociação, e vou colocar depois aqui em cima da mesa dois cenários, ou pelo menos os únicos dois cenários possíveis para o Corinthians talvez avançar pela contratação do Everton Cebolinha, mas o ponto mais importante, fundamental, o Corinthians monitora com muita atenção o Everton Cebolinha, que hoje é reserva do Flamengo, não tem minutos como teve lá atrás no começo da temporada com o Felipe Luiz. O Cebolinha tem um contrato somente até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato com quem bem entender. Informação nossa de 2-3 semanas, o Flamengo não vai procurar o Cebolinha para renovar o contrato, já está decidido, enquanto que com o Bruno Henrique, pensando claro, O Flamengo tem tantos jogadores bons que um cara como o Everton Cebolinha tá sendo descartado, jogado de lado. E outros times estão como? Louco pra pegar, né, mano? no olhar ataque do Flamengo. Enquanto o Flamengo quer a renovação do Bruno Henrique por pelo menos mais um ano e confia nessa renovação, o caminho é contrário em relação ao Cebolinha. O Flamengo, por vários motivos, também financeiros, por que não pretende. Rapaziada, quem é mais jogador? Everton Cebolinha ou Bruno Henrique? Eu acho o Everton Cebolinha. Eu acho muito o Everton Cebolinha. O Bruno Henrique é um bom jogador, mas sou muito mais o Everton Cebolinha. Joga muita bola, sou fã desse jogador. Já tem vídeo que eu falei isso aí. Eu queria muito que esse cara viesse pro Corinthians. Ou no caso não vai, já determinou essa situação, renovar o contrato do Cebolinha. O Cebolinha também já tem outros planos para a carreira, então esse é um ponto importante, no caso mais um ponto importante, esse monitoramento do Corinthians. E aí são duas opções em cima da mesa: o Corinthians tentar no meio do ano um acordo com o Flamengo, e aí fica a informação importante, conversando ontem com pessoas do Flamengo, o Flamengo não vai facilitar a saída do Cebolinha no meio do ano, por mais que não tenha interesse na sua renovação. Esse aqui é o detalhe. Esse é um detalhe importantíssimo. O Flamengo não quer o Everton Cebolinha, mas também ele não quer facilitar a saída do cara, sabendo que eles facilitando a saída do Everton Cebolinha para qualquer um time aqui do Brasil, ele vai estar reforçando o rival. Então os caras não são bobos. Vai ser difícil, vai ser duro. Os caras vão fazer de tudo para poder fazer. Os caras vão fazer de tudo para tirar o máximo possível de grana aí do Everton Cebolinha e dificultar muito essa saída dele aí do Flamengo, por mais que eles não queiram, né? Especialmente pensando em mercado brasileiro, o Flamengo não vai facilitar. Eu não vou cravar aqui que não tem possibilidade de acordo, porque de repente pode surgir uma proposta interessante e faltando 6 meses de contrato, o Flamengo pode reavaliar essa situação, dependendo ali dos moldes de um eventual acordo, mas hoje na cabeça do Flamengo é não facilitar a negociação no meio do ano. Então o Flamengo trabalha para ficar com o Cebolinha até o fim do ano. Se o Corinthians ou outro clube brasileiro ou clube de fora que seja não conseguir um acordo com o Flamengo para ter a chegada do Cebolinha já para o segundo semestre, aí fica a possibilidade então de assinar um pré-contrato, negociar direto com o jogador e tê-lo à disposição em janeiro de 2027. Tudo isso o Corinthians já estuda nos bastidores, não é a questão prioritária nesse momento, até porque o Corinthians tem outras dores de cabeça para poder resolver, mas sim, é um jogador que interessa, existe esse monitoramento e depois é tentar perceber ou entender qual a melhor estratégia para ter o Cebolinha. Que, para fechar aqui no meu combo de informações e passar por Hernan, se depender do staff do Cebolinha, a prioridade, ou pelo menos a preferência, é voltar ao mercado do estrangeiro. Enfim, não sei se Europa, se Oriente Médio, mas o staff do Cebolinha até vê com bons olhos o futebol de fora.
Mas há também pessoas do próprio staff que olham e enxergam de forma positiva uma negociação interna. Uma coisa para mim é clara: se o Cebolinha chegar de fato até o meio do ano sem acordo com ninguém, não é só o Corinthians que vai para cima. Hoje a nossa informação envolve o Corinthians, mas tendo em vista a qualidade, jogador que pode assinar pré-contrato, não me surpreenderia de nos próximos meses a gente falar aqui de mais X, Y, Z clubes do Brasil interessados na contratação do Cebolinha, que para ele tá aberto, viu? Entre Europa, Médio Oriente, o futebol brasileiro, ele vai esperar a melhor proposta para decidir o futuro. O Mozart Martins está perguntando se o Grêmio não pode entrar na parada, porque os torcedores do Grêmio adoram Cebolinha também, Faz né? total sentido. É. Assim, dentro do Corinthians, quando a gente fala sobre esse nome, Everton Cebolinha e tal, é uma cautela muito grande. Até assim, é quase que algo do tipo assim, não queremos falar muito sobre o tema para não gerar uma empolgação. Então, assim, até o meu sentimento também foi muito esse. Que, assim, é um jogador que tem total, assim, aprovação de todo mundo dentro do clube. É um jogador que mudaria um pouco, assim, até na questão da experiência, esses jogadores de lado de campo. O Vitinho é um jogador que ainda é muito inconstante no Corinthians, tem os moleques, Dieguinho e tal, que precisam se firmar. Jogadores dessa posição, o ponta que corta para o meio. Então, assim, dentro do Corinthians, beleza, é um nome aprovado, é um nome que todo mundo gosta, não teria nenhum problema com o Fernando Diniz, óbvio, gostaria de ter um jogador dessa categoria, mas o que eu sinto o Corinthians não vai falar sobre isso, não vai abertamente se questionados em entrevistas ou em conversas assim, para não criar uma expectativa no torcedor. Porque assim, imagina, o torcedor cria uma expectativa, tá vendo Cebolinha, pode acontecer, o Corinthians tem interesse, depois chega um jogador, oportunidade de mercado e de repente que não é da prateleira do Cebolinha, vira aquela velha história, sonhou com fulano, acordou com ciclano. Então assim, o Corinthians tem muito essa preocupação com a repercussão na torcida em relação a jogadores que estão vindo, a gente viu isso na última janela. Então, senti do Corinthians na minha apuração, algo do tipo assim, cara, é um nome legal, bacana, mas vamos com muita cautela, porque sabe-se que é uma negociação extremamente difícil, a saída dele do Flamengo e até mesmo esses interesses que tem fora do Brasil. Rapaziada, vai pra cima e traz o cara, mano. Viu o que tem pra fazer e traz. É o jogador que o Corinthians precisa. Tá precisando. O Corinthians não consegue contratar o Everton Cebolinha? Pelo amor de Deus, né, mano? O que vocês acham? Comenta a opinião de vocês. Eu acho que tem que ir pra cima e trazer logo de uma vez. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra estar acompanhando todas as notícias do Corinthians. Tamo junto, até a próxima. Valeu. E vai, Corinthians.